Muito, irmãos, quem é dessa igreja sabe, né? Os irmãos conhecem, sabe que eu gosto muito de pregar nos cultos de Santa Ceia sobre justificação, sobre justiça. E eu quero novamente ministrar sobre esse tema. A palavra de Deus diz que é segurança para nós ouvirmos sobre as mesmas verdades, sobre as mesmas coisas, para que jamais nos desviemos delas. Amém? Então, quando você ouvir várias vezes acerca de uma verdade, irmãos, isso significa que uma verdade está sendo estabelecida de forma mais poderosa na sua vida. Amém? Gostaria que você abrisse sua Bíblia em Romanos, capítulo 1, verso 16. Vamos começar por aqui. Justificados por Cristo. Quem já foi justificado por Cristo aí, levante a mão. Aleluia. Talvez você não levantou a mão ainda, mas você vai sair daqui levantando a mão ainda antes de acabar esse culto. Porque queira você ou não, se você entregou sua vida para Jesus, se você nasceu de novo, se o Espírito Santo mora dentro de você, você já foi justificado por Jesus. Amém? Aleluia. Não é por tua força, é pelo que Ele fez por nós. Amém? Você abriu lá. Romanos capítulo 1, verso 16. Diz assim: pois não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Quero começar por aqui, irmãos. Existem muitos ensinamentos da parte de Deus que foi escrita, que foi deixada através do apóstolo Paulo para a igreja. E nesse texto aqui, irmãos, muitas verdades poderosas aqui relacionadas. Se nós entendermos verdadeiramente, nossa vida não tem como ser a mesma. Ele começa dizendo assim: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Primeiro porque, irmãos, o apóstolo Paulo, ele foi chamado, irmãos, para ser o apóstolo dos gentios. Nós sabemos que alguns outros apóstolos, eles tinham um chamado direcionado mais para os judeus, né? Para os judeus convertidos a Cristo. Mas o apóstolo Paulo não, ele recebeu um chamado diretamente aos gentios. E sabe, irmãos, você sabe, conhece a religião também judaica, que existem muitas coisas que são feitas, muitos rituais, muitas vezes, né? A lei de Moisés, a lei mosaica. E o apóstolo Paulo veio trazer agora o Evangelho de Cristo para os gentios. E eu vou dizer uma coisa, e ele sofreu censura muitas vezes por muitos judeus, ele sofreu perseguição, ele foi apedrejado, ele foi morto, inclusive, depois ressuscitado. Amém? Ele foi, irmãos, por quê? Porque ele recebeu o Evangelho de Cristo e se agarrou com ele, não cedeu. E sabe, irmãos, por mais que ele estava sofrendo perseguição, caluniado, maltratado, zombado, irmãos, ele diz assim: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Amém? Eu não me envergonho do Evangelho, por quê? Porque ele é o poder de Deus para a salvação. Não é só do judeu, não. Aí ele começa assim: não é só do judeu, não. Não, é também do grego, do romano. Amém? Aleluia. E ele começa a falar assim: ele é o Evangelho, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Olha que poderoso, irmãos. Ele diz assim, ó: visto que a justiça de Deus, diga assim, a justiça de Deus e não do homem. Irmãos, isso faz uma diferença extraordinária, irmãos. Porque o Evangelho, ele não é baseado na justiça do homem. Diga assim, graças a Deus por isso. Diferente da religião, inclusive, né? A lei acaba sendo um regulamento humano. Mas o Evangelho, irmãos, ele não é algo humano. O Evangelho é a palavra de Deus. O Evangelho, diga assim, são boas notícias. Aleluia. Glória a Deus por isso, não é verdade, irmãos? Amém. A justiça de Deus se revela no Evangelho. A justiça de Deus se revela no Evangelho e não na religião. Amém. Aleluia. Isso faz toda a diferença, irmão. Sabe por quê? Porque o ser humano até hoje, irmãos, até nos dias de hoje, eles vêm tentando se justificar com base na religião.
Mas eu vou dizer uma coisa para você, querido, se não tiver o Espírito envolvido, se não tiver fé envolvida, irmãos, mas não é fé no ritual, irmãos, é fé no dono do ouro e da prata, do Criador dos céus e da terra. Fé, queridos, no sacrifício de Jesus. Amém? Aleluia. Por isso que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Quantos justos nós temos aqui? Amém. Eu estou falando assim, estou perguntando quantos justos está aqui, irmãos, com base na justiça de Deus, não na justiça do homem. Porque o homem, queridos, ele traz um monte de regras para tentar se justificar diante de Deus, mas somente o sacrifício de Jesus foi suficiente para isso. Amém? Você crê comigo? Amém. Então o justo viverá por fé. Se você é justificado por Deus, o seu novo estilo de vida é por fé. Amém. É por fé, irmão. Não é por incredulidade. É por fé. Não é, irmãos, por uma rotina, por algo assim de costume. Não, irmãos, é por fé. Você é justificado por Deus pela fé, irmãos. Você é justificado de Deus por fé. Não é por uma rotina religiosa, sabe? Não é por uma liturgia religiosa, sabe? Não é por um padrão religioso, irmãos, mas é por um padrão divino, celestial, irmãos. Jesus, ele veio chutando tudo que é padrão religioso humano. Amém. Amém. Aleluia. E ele paga o preço, irmãos, ele se oferece como cordeiro mudo, ele vai para o matadouro para pagar o meu preço e o seu preço. Agora o que acontece, irmãos? Como nós nos justificamos diante de Deus? Crendo que o que ele fez foi suficiente. Amém. Cada vez que eu tento dar uma ajudinha, eu estou mandando um recado. O que Jesus fez não foi tão suficiente assim. Eu preciso dar uma ajudinha, eu preciso fazer mais alguma coisa aqui para ajudar, para que eu possa então ser justificado diante de Deus. Sabe, queridos, isso não é fé. Isso é obras. E a Bíblia diz que nós não fomos salvos pelas obras, nós somos salvos pela fé. Amém, pela graça, amém. Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus, amém? Amém. Aleluia, dom gratuito. Sabe o que é dom? Dom é gratuito. Diga assim, eu recebi de graça. Mas o preço que Jesus pagou não foi de graça. Amém? Você vai ouvir sobre isso. Glória a Deus, amém? Abre comigo lá em Romanos 3. É só virar uma página, Romanos 3, 21. Aleluia. Romanos 3, 21. Tá bom o volume, está muito alto, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Romanos 3, 21. Você achou ali? Amém. Sabe, queridos, só para introduzir para você, eu sei que você já deve ter ouvido isso, mas é importante, irmãos. Nós estamos em um culto de Santa Ceia. E sabe, irmãos, o próprio Jesus falou sobre isso, que o culto de Santa Ceia seria um memorial, seria algo que nós traímos à memória. E sabe, irmãos, se Jesus, ele viu que era importante trazer à memória, irmãos, é porque muitas vezes, se nós deixarmos de ouvir as verdades do Evangelho, irmãos, aquilo pode lhe fugir à memória. Então ele fala assim, precisa trazer à memória. E sabe que a Santa Ceia fala da morte e ressurreição de Cristo, de um preço pago. A Santa Ceia fala, querido, de um preço pago para que nós fôssemos justificados diante de Deus. Amém? Amém. E sabe, nós precisamos sim trazer à memória para que nós venhamos dar o devido valor àquilo que Cristo fez por mim e por você. Muitas vezes, se nós não trouxermos à memória, entendemos o preço que foi pago, irmãos, nós podemos não tratar da maneira que devemos tratar. Agora, se eu entender, irmãos, o que foi que Jesus fez, eu vou valorizar mais. Amém? A glória a Deus, aleluia. Você está animado aí? Amém.
Sabe, irmãos, inicialmente, você conhece a história, eu não vou ir lá para Gênesis e começar de lá de Gênesis. Eu vou só parafrasear para você o seguinte, irmãos. Houve uma ofensa. Repita-se comigo, houve uma ofensa. O ser humano ofendeu-se. Amém? Ofendeu a Deus. O ser humano, com o seu pecado, irmãos, ele ofendeu a Deus. Afinal de contas, Deus criou todas as coisas tão maravilhosas, na verdade. Criou tudo maravilhoso e colocou o homem lá e falou assim, olha, fica aí, só não faça isso aqui. Pode fazer tudo isso aqui, só isso aqui que não. É só um detalhezinho, ele colocou ali. Amém? Daí o homem foi lá, você conhece, ele vai e erra. Houve uma ofensa ali. Houve uma ofensa ao amor de Deus, à criação de Deus, a tudo aquilo que Deus fez pelo homem. E por causa daquela ofensa, todo o ser humano agora herdou uma morte espiritual. Você conhece a história. Amém? Mas sabe, queridos, nós não temos dúvida de que, de fato, pelo pecado de um homem, a morte passou a habitar e também a reinar no mundo inteiro e na vida de todos os homens. Amém? Isso não tem dúvida disso, né? Mas o problema não está muitas vezes na dúvida, nessa dúvida, porque eles até fazem culto, inclusive, a relação a isso, né? A depravação total. Ou seja, até eles fazem apologia à queda. Mas sabe, queridos, a mesma certeza, a mesma convicção que muitas vezes nós temos de que pelo pecado de Adão a morte entrou no mundo e a morte acabou separando o ser humano de Deus, é a mesma convicção que nós devemos ter agora em fé de que em Jesus, pela justiça de Cristo, irmãos, pela morte dele, pelo sacrifício dele apenas, amém? Aleluia. Diga assim, todos nós fomos alcançados. Amém? Nós cremos, Adão pecou, a morte passou a tomar todos os homens. Agora Jesus morreu, pagou o preço e justificou. Agora não justifica todos os homens, é só alguns. Irmãos, quando nós falamos de fé, nós falamos exatamente disso. É crer que o que Cristo fez foi mais do que suficiente para me alcançar. O que Jesus fez foi mais do que suficiente para alcançar você. Amém? Sabe, queridos, nós precisamos parar de ficar querendo dar uma ajudinha. Você sabe, para querer se justificar, você tem que parar. Você sabe aquele filho, né? Vamos ilustrar aqui, aquele filho que vive querendo se justificar. Não tem condições de fazer algumas coisas e vive querendo se justificar. E o pai, para de se justificar, vem aqui, deixa que eu te ajudo aqui, eu faço aqui. Amém? Às vezes tem alguns filhos que são assim, e não param de querer se justificar, mas você precisa falar assim, entender assim, não, ele é o meu pai, está tudo certo, amém? O que eu tenho que fazer é crer, amém? Que ele me sustenta, que ele me protege, que ele me guarda, que ele me ama, amém? O que eu preciso é obedecer a ele, amém, queridos? Assim somos nós com Deus. Nós precisamos crer que o nosso Pai nos ama, que Ele nos protege, que Ele nos sustenta. Amém? É a fé, queridos. A fé. Aleluia. Amém? Eu tenho filhos, vocês sabem disso, né? Ô, glória. Temos 4. Ô, glória. Que bênção. E sabe que tem aquelas brincadeiras muitas vezes que os pais fazem com os filhos, que os filhos saem correndo assim, se atiram no colo do pai, não é verdade? Às vezes de uma certa altura até, porque é legal, irmãos, eu já fiz isso como filho, né, e agora eu faço como pai. Irmãos, uma criança, ela tem que ter fé que o pai vai estar ali para segurar ela, não é verdade, irmãos? Ela não ia se jogar se ela não tivesse certeza que o pai ia segurar. Ela só sai correndo e se joga porque ela tem certeza que o pai vai segurar ela. Amém? Amém. Eu quero dizer uma coisa para você. Corre e se joga. Amém. Tenha certeza que o teu pai vai te segurar, queridos. Amém. Tenha certeza que ele vai cuidar de você, que ele vai guardar você. Isso é fé. Amém. Corre e se joga no colo do pai.
Aleluia. Deus, irmãos, Ele é um pai muito, mas muito, muito melhor do que qualquer pai da terra. Do que qualquer pai humano. Mas nós precisamos agir em fé. Isso é fé. O que é fé? Correr e se jogar. Amém? Ah, não, eu quero ver ali, né? Não, daí não é fé. Isso aí qualquer um faz. Fé é você sair correndo e se jogar, irmãos, no colo do Pai, crer que Ele é o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, aquele que te sustenta, aquele que é mais do que suficiente, aquele que te ama incondicionalmente. Amém. Amém. Houve uma ofensa, irmão, sim, houve um pecado, houve um desvio, houve um erro, houve sim, irmãos, algo terrível, um acidente, mas quando isso aconteceu, Deus logo tratou de um plano perfeito para nos resgatar novamente para o Senhor. Amém? E como o pecado, houve a sentença, houve uma ofensa, ou seja, o pecado, né, que separou o homem de Deus, morreu espiritualmente, porque morreu espiritualmente, passou a morrer fisicamente. Agora houve também, irmãos, uma sentença. Qual é a sentença? Morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas e o que tinha que acontecer? Tinha que morrer. Diga-se, tinha que morrer. O salário do pecado é a morte. Aí Deus já sabia disso. E Deus resolve o negócio. Na mesma hora lá, ele falou assim, olha, eu vou dizer uma coisa, ô serpente maldita. Ah, você tratou de enganar ali, né? Pois aquele que há de nascer da mulher, há de esmagar a tua cabeça. Tu vai até ferir o calcanhar, mas ele vai esmagar a tua cabeça. Ele já estava falando assim, não se preocupa, um vai morrer, mas muitos vão viver. Amém? A morte era necessária porque houve o pecado, irmãos. Agora é o seguinte, irmãos, a salvação, né, eu quero que você agora, você abriu ali, vamos continuar ali, depois vamos trazer aqui o contexto. Romanos 3, 21 diz, mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus. Lembra que nós falamos da justiça de Deus? Porque a justiça de Deus é pela fé, irmãos, não é através da lei, nem das obras, irmãos. Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos. Diga assim, para todos. Para todos. E sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente. Repita comigo, gratuitamente. Aquilo que é gratuito precisa ser pago. Sendo justificado gratuitamente, irmãos, olha só, por sua graça. O preço foi pago, irmãos. Para Jesus não foi de graça. Para nós, sim. Amém? Para Jesus não foi de graça, irmãos. Ele teve que morrer. Ele teve que pagar o preço, irmãos. Mas Ele fez isso para que para você fosse um dom, fosse um presente. Sabe, irmãos, Jesus morreu para nos dar um presente, queridos. E cada vez que nós desprezamos isso, aí nós estamos desprezando a morte de Jesus. Isso é trazer a memória. Sendo, pois, justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Você está lendo ali? A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Verso 26. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Olha só no versículo 26, irmãos. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, quem são os justificados? Aquele que tem fé em Jesus. Amém? Nós somos salvos por ter fé no que Jesus Cristo fez. Amém? A força do seu braço não seria capaz, irmãos. Por acaso você sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça? Pode responder, irmãos. Você sabe sim ou não?
E na minha? Estou brincando. Ficou mais fácil, né, irmãos? Só para quebrar o gelo. Aleluia. A Bíblia fala sobre isso, irmãos. Nós não temos condições, irmãos. Nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não temos condições, mas Deus pode. Ele sabe o teu passado, Ele sabe o teu presente, Ele sabe o teu futuro. Amém? Você até pode saber o teu passado, e pode até estar vendo o teu presente, mas você só vai saber o teu futuro se você for da fé. Amém? Senão você não sabe. Mas se você for da fé, queridos, você vai pegar e se deparar com as palavras que Ele já falou ao teu respeito. E você vai falar, eu já sei meu futuro. Eu já sei que os planos de Deus são bons, perfeitos e agradáveis. Então meu futuro é bom, perfeito e agradável. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Amém, amém! Então, irmãos, olha só que interessante, ele diz, Ele é justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus Cristo. A nossa justificação, ela acontece por ter fé no sacrifício de Cristo, em Ele ter morrido no meu lugar. Amém? A salvação, irmãos, a justificação se dá aí, eu confesso isso, eu creio com todo o meu coração, confesso com a minha boca, irmãos, aleluia, o Espírito Santo passa a vir fazer morada em mim, o selo da promessa, e aí, queridos, eu nasci de novo no meu espírito, aleluia, agora eu sou uma nova criação, e quando nós somos uma nova criação, agora nós temos um novo estilo de vida. Eu não vou buscar um novo estilo de vida para ser, mas porque eu fui já. Eu não vou buscar um novo estilo de vida para ser salvo. Eu vou ter um novo estilo de vida porque eu fui salvo. E como eu tenho uma nova natureza, não compete mais a mim agora andar como eu andava no passado. Amém? É uma nova vida. Aleluia. Uma ofensa, uma sentença, um preço. E o preço foi alto, irmãos. Foi um preço de sangue. Às vezes você imagina aqui, queridos, que você dá um tropeção, né? É um tropeção que se fala aqui no Rio Grande do Sul também, né? Ou tropicão, né? Só fala tropeçar. Né? Você pega e está andando daqui a pouco no chinelo havaiana, né? Pensa no chinelo bom. E é bom mesmo, irmãos. Eu gosto demais da havaiana. Andava lá na praia só de havaiana. Né? Tinha os outros chinelos, não, havaiana. Esse aqui é bom. Mas tu pensa, você está andando de chinela havaiana e você pega e dá uma tropicada numa pedra com o dedo assim. Que a unha fica a dar uma levantada assim. Você já está sentindo aí, né? Eu vou dizer uma coisa para você, queridos. O que Jesus fez por mim e por você foi muito mais do que isso. E Ele fez, sabe para quê, queridos? Para que você não sofresse isso. Para que você não sofresse, querido, para que você não tivesse que passar o que Ele passou, para que você não morresse. E eu vou agora além do sofrimento físico. Ele fez isso, irmãos, para que você não morresse eternamente. Sofresse eternamente, irmãos, porque o sofrimento aqui na terra já é ruim. Imagina você sofrer eternamente. E Ele fez isso por mim e por você. Jesus fez isso por mim e por você, irmãos. Aleluia, oh, glória a Deus, obrigado, Senhor. Foi um preço de sangue, foi um preço alto que Jesus pagou por mim e por você. Foi um preço tão alto que Ele pagou, irmãos, que quando eu sei disso, irmãos, eu preciso ser eternamente grato, eu preciso ser muito grato. Eu preciso me alegrar mais por isso, irmãos, do que sobre qualquer coisa dessa terra. Se, irmãos, um carro novo me alegrar mais do que a salvação que eu recebi em Cristo Jesus, eu ainda não entendi nada. Se uma casa nova me alegrar mais do que a salvação que eu recebi em Cristo Jesus, eu ainda não entendi nada. Se um emprego novo, se um bom dinheiro na conta bancária me alegrar mais do que o que Jesus fez por mim, irmãos, eu não entendi nada ainda. É por isso que tem o culto de Santa Ceia, irmãos. É para nós entendermos o que Ele fez. E eu vou dizer uma coisa para você, não é para você chorar, não. Teve um que uma vez tentou impedir Jesus de ir para a cruz. Você sabe o que aconteceu, né, Pedro, né? Não, Jesus, não vai para a cruz, não. Peraí, vamos dar um jeito aqui. Aí Jesus só falou assim, ó, para trás de mim, Satanás. Como assim tu quer me impedir de ir para a cruz?
Tu não pode me impedir de ir para a cruz. Se tu me impedir de ir para a cruz, milhares e milhares, a igreja lá em Frederico não vai existir. Não vai ter oportunidades, não vão ser salvos. Então, queridos, você não tem que ficar com peninha de Jesus pelo sofrimento que ele teve. Não é isso, irmãos. Não é isso que é para trazer a memória. É para você trazer a memória, irmãos, que ele fez isso. Amém? Para que você não precisasse sofrer isso. E ele foi por conta, irmãos. Ele não foi, irmãos, ninguém obrigou ele, irmãos. Os soldados lá, ele disse assim, nenhum poder vocês teriam sobre mim se eu por conta não me entregasse. Os soldados lá, vamos pegar aqui, vamos fazer justiça aqui, o povo, tal, achando que eles tinham algum poder sobre Jesus, né? Não, vocês não teriam poder nenhum sobre mim, mas eu voluntariamente me entrego, sabe por quê? Porque vai ter um mundo inteiro. A salvação, judeu, grego, romano, todos aqueles que creem serão salvos eternamente. Amém? Então ele paga um preço para você não sofrer no físico e também para você não sofrer eternamente no espírito. Aleluia! Amém! Isso é bom, irmãos. Justo e justificador daqueles que creem em Jesus. Aleluia! Amém? Você está sendo abençoado? Oh, meu Deus do céu, que coisa boa! Aleluia, aleluia, aleluia. Irmãos, você precisa estar num culto como esse, irmãos, vibrando, irmãos. Amém? Jesus estava na cruz e falou assim: perdoa, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Mas eu sei o que eu estou fazendo. Amém? Perdoa, Pai, eles não sabem o que fazem, mas eu sei o que eu estou fazendo. E a morte de um único homem, irmãos, aleluia, fez com que muitos fossem salvos. Amém? Aleluia. Assim como o pecado de um entrou no mundo e fez com que todos morressem espiritualmente, a justificação, a morte de Jesus também, através da graça, irmãos, disponibilizou a salvação para todo aquele que crê. Aleluia. Amém, amém. Bom demais, irmãos. Olha só, em capítulo 5 de Romanos agora. Capítulo 5 de Romanos, verso 1 diz: justificados, pois, mediante a fé. Irmãos, se você não entender que você foi completamente salvo pelo que Jesus fez, você ainda não entendeu. Você ainda não está agindo em fé. É isso que a Bíblia fala. Amém? Irmãos, qualquer coisa que você tente acrescentar à sua salvação, irmãos, é a mesma coisa que você estivesse falando assim: olha, Jesus não foi completo na obra dele. Faltou um pouquinho ainda, faltou ter que dar uma ajudinha. Não, irmãos, você tem que ter fé, agir em fé. Creia somente. Amém? Justificados mediante a fé, temos paz com Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque antes nós éramos inimigos de Deus. Estávamos distantes, não estávamos ligados, éramos inimigos, estávamos afastados de Deus. Amém? Mas quando nós fomos justificados através de Jesus, irmãos, agora sim nós temos paz com Deus. O que Adão fez quando ele pecou, irmãos? Ele todo dia se encontrava com Deus, mas quando ele pecou, ele se escondeu. Ele ficou envergonhado. Ele se escondeu de Deus, não é verdade? Ele não estava em paz com Deus. Por quê? Por causa da consequência do pecado. Deus pergunta, né? Jesus estava lá junto, né? Mas Deus pergunta para ele: Adão, onde estás? Pergunta por que ele tinha se escondido. Olha só, irmãos, se nós fomos justificados por Deus, agora imagina que a conta foi paga, o preço foi pago, amém? A fiança foi paga, aquilo que era condenatório a você foi pago, foi resolvido por Jesus. Se agora foi resolvido, a fiança foi paga, tu não precisa ter medo de sair pela porta fora. Nós estávamos presos, fomos libertos por Jesus. Jesus pagou a fiança, queridos. Agora tem gente que fica ali assim, olhando para a porta ali. Não sei se não acredita ou acredita, não acreditando, sei lá o que acontece, né? Mas fica olhando e não sai, não toma posse da liberdade que Cristo nos conquistou. Jesus pagou o preço para você ser livre. Amém? Amém?
Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente, olha só, irmãos, versículo 2, capítulo 5 de Romanos, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, experiência esperança. Verso 5, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito que nos foi outorgado. Oh, aleluia. Amém, amém. Você crê nisso, irmãos? Quando você foi salvo, irmãos, você é resultado, eu e você somos resultados de um derramar do amor de Deus. Amém. Aleluia. Amém. Queridos, o amor de Deus é sem medida para você. Eu gosto de uma passagem que diz assim, o que nos separará do amor de Cristo? Ele começa a dar uma lista. Não tem. O amor de Deus é sem medida para você. Agora eu quero dizer assim, como é que está a medida do seu amor para com Deus? O amor de Deus já se provou ser sem medida em nossa direção. Mas como está a medida do nosso amor para com Deus? Porque nós queremos o amor de Deus, quantos não querem? Amém? Amém. Você quer usufruir do amor de Deus? Amém. Mas, queridos, eu quero dizer uma coisa para você. O mínimo que nós devemos fazer é também amarmos a Deus de uma forma tão intensa, queridos. No nosso máximo, irmãos, o nosso maior potencial de amar ainda não seria suficiente, irmãos, pelo que Deus fez por nós através de Jesus Cristo. Amém? Amém? Aleluia. Então eu vou dizer uma coisa para você, você precisa também manifestar o seu amor para com Deus. E eu vou dizer uma coisa para você, o amor é sacrificial. Amém. Ah não, mas se tiver que sofrer um pouquinho, que sacrifica, de que forma, irmãos? Negando-se a si mesmo. Negando suas próprias vontades, negando, sabe, o seu ego. Muitas vezes, sabe, colocando o seu corpo sobre domínio do seu espírito, que é você, não deixando o seu corpo dominar, você, não, eu vou sim, eu vou me sacrificar, eu vou ter o meu corpo como sacrifício vivo. Amém? Amém? Então, irmãos, nós precisamos fazer isso. Aleluia, aleluia. Eu amo meu Deus, Deus Todo-Poderoso. Aleluia, amém, queridos? Sabe, se congregarmos for um sacrifício para você tão grande, ao ponto de impedir você, sabe, de se relacionar, de ter uma vida intensa com Deus, queridos, talvez esse amor, eu não sei, talvez acho que não está tão grande assim. Você não precisa responder para mim, você responde para você mesmo e para Deus. Amém? Ah não, mas é que, né, sabe, eu estou cansado. Queridos, vamos lá, irmãos, vamos avançar, vamos correr a carreira, vamos avançar, queridos. Você foi chamado para ser mais que vencedor em todas as áreas. Amém. Aleluia. Sabe, querido, as suas forças são renovadas quando você ouve uma palavra como essa. Tem muita gente, irmãos, muita gente pagando um alto valor de ingresso para entrar no stand-up, irmãos. Para dar risada. E eu não sou contra não, irmãos, eu gosto de dar risada. E se for um stand-up bom, que não tenha palavrão, nada que é coisa do cão, eu gosto também. Né? Porque rir é bom, irmãos, é maravilhoso. Agora, da igreja, irmãos, você não precisa pagar nada, pelo contrário, irmãos. Você pode cultuar o Senhor. Amém? Oh, aleluia. Glória a Deus. Vamos ali, irmãos, para o verso 17. Do capítulo 5. Capítulo 5 de Romanos, verso 17. Você achou ali? Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga, espera, pastor. Não tem problema, espera. Vamos lá. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais. Olha só, irmãos. Você percebe que aqui está dizendo reinou a morte? Amém? Amém. Não é reina, é reinou. Olha só. Porque, irmãos, para aqueles que nasceram de novo, a morte não reina mais.
Amém? Ela reinou porque faz parte do meu passado, do seu passado. Vamos lá. Se pela ofensa de um só e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Irmãos, Deus, além de nos dar vida abundante com Jesus, irmãos, sabe, vida eterna, Ele nos tirou de um império de trevas, nos transportou para o reino de Deus, Colossenses 1,13, amém? Ele traçou agora, irmãos, definiu nosso futuro, irmãos. Nós agora somos salvos em Cristo Jesus, eternamente salvos, amém? Amém. Tem alguém que não tem certeza da sua salvação aí? Depois nós vamos fazer o apelo, você pode, amém? Mas, queridos, se você se entregou para Jesus, a Bíblia diz que o seu nome foi escrito no livro da vida. Amém. E eu vou dizer uma coisa, irmãos, não é do feitio de Deus, também não é do agrado de Deus um anjo ficar usando uma borracha lá em cima. Escreva agora, apaga agora, escreva agora, apaga agora. É igual o Espírito Santo, tem gente que pensa que o Espírito Santo vem passear, né? Uma hora entra, quando disse amém, glória a Deus e aleluia. Agora sai porque deu uma pecado ali, errou, fez alguma coisa, sai. Entra, sai. Né? Não existe isso, queridos. Amém. A Bíblia diz que Ele está conosco todos os dias. E a todos os dias. E a gente sabe que tem um dia mau, tem as situações que acontecem. E Ele se entristece muito, irmãos. Ele geme com gemidos inexprimíveis se você falha, se você erra o alvo, se você pisa na jaca. Né? Mas Ele está ali falando para você e instruindo você, dizendo: meu filho, não é assim, está errado, não faz isso. Amém? Você é filho, você é herdeiro, você tem tudo para você, não faça isso. É verdade? É ou não é, irmãos? Seu nome também está escrito lá e não foi apagado, irmãos. Amém? Fique tranquilo. Agora você precisa agir em fé, é um novo estilo de vida. Aleluia. Vamos avançar aqui, irmãos. Oh, meu Deus do céu. Versículo 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, para a condenação, assim também por meio de um ato, irmãos. Diga assim, um ato. A religião faz, sabe o que, irmãos? Pega esse um aqui e quer colocar muitos. A religião faz isso. Por meio de muitos atos da justiça humana, das pessoas que fazem. Não, por meio de um ato de justiça veio a graça sobre quantos? Sobre alguns homens. Não é sobre alguns, é sobre todos. Sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Verso 19, porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Olha só. Assim também, por meio da obediência de um só. Está escrito, a obediência de quantos, irmãos? De um só. Diga assim, de um só. Obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sabe quem são os que se tornarão justos? Os que creem. Amém. Eu e você, diga assim, sou eu aqui. Aleluia. Aleluia. Justificado, irmãos. Verso 20. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia, aleluia, queridos. Obrigado, Senhor. Aleluia. Obrigado, Senhor, porque Tu nos resgatou, Senhor. Nós éramos escravos do pecado e do medo. Nós éramos órfãos espiritualmente, mas hoje nós somos adotados e agora nós somos filhos. Amém? Oh, meu Deus, aleluia. Obrigado, Senhor. Aleluia. É festa, irmãos, é festa. É festa, obrigado, Senhor. Capítulo 6, verso 1. Eu quero dar agora falando sobre justificação. E sabe, queridos, quando nós somos salvos, como eu já falei, nós recebemos agora uma nova natureza. A Bíblia diz que nós temos a natureza de Deus. Diga assim, a natureza de Deus. Quando nós somos salvos, irmãos, agora nós passamos a ser o corpo de Cristo. E quando sabe que o corpo de Cristo, no corpo de Cristo não há pecado, irmãos.
Eu não tenho mais o direito, eu não tenho como dizer que eu sou duas coisas ao mesmo tempo. Eu sou santo, eu sou pecador e sou santo. Irmãos, o corpo de Cristo não é pecador, irmãos. Ou eu sou o corpo de Cristo, ou eu sou o pecador. Você entende? Como é que eu posso ser duas coisas ao mesmo tempo, irmãos? Não posso ser. Amém? Mas o pastor está dizendo que eu não peco. Não, irmãos, nós pecamos, mas é uma falha, um erro, um acidente, um tropeço. Não é um estilo de vida. Agora o nosso estilo de vida, irmãos, é uma nova natureza. Nós temos a natureza de Deus agora. O nosso novo estilo de vida é santidade. Amém? Você está andando na rua ali, você pode pegar acidentalmente e tropeçar num buraco. Mas isso quer dizer que você é cego? Não. Mas você tropeçou no buraco. Por que você tropeçou? Não, você tropeçou no buraco porque você é cego, porque você não viu o buraco. Você está entendendo a ilustração? Não é porque você tropeçou no buraco que você é cego, irmãos. Foi um acidente, foi um acidente, foi um descuido. O pecado, quando acontece na vida de um nascido de novo, irmãos, é um tropeço, irmãos, é um acidente, não é um estilo de vida. Nós não nascemos de novo para ter um estilo de vida de pecado, irmãos, mas um estilo de vida de santidade. Amém? Amém? Isso que faz a diferença. Por quê? Porque agora nós não somos mais obrigados a pecar, irmãos, como nós éramos antes. Agora não, agora nós temos uma nova natureza. Amém? Amém. Versículo 6, verso 1. Capítulo 6, verso 1. Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? A gente diz assim, agora é o tempo da graça, aleluia. Então eu posso, fazer o que eu quiser. Não. Diga assim, não. Não, é graça. Jesus, queridos, não tem nada a ver. Graça não é desculpa para pecar. Amém? Foi de graça? Foi, irmãos. Foi de graça, irmãos. Foi de graça. Para nós. Mas para Jesus não foi de graça. Amém? Então eu não tenho que... Não é porque eu recebi de graça que eu vou simplesmente agir de qualquer maneira. Não, irmão. Você nasceu de novo para ter um novo estilo de vida. Agir conforme a natureza de Deus. Amém. Aleluia. E aqui ele está dizendo, que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça abunde ainda mais? De modo nenhum. Ele está falando aqui, irmãos, de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós os que... Olha só, irmãos. Como viveremos ainda no pecado? Nós não podemos mais viver no pecado, irmãos. É um império de trevas esse negócio. Eu estou no reino de Deus agora. Como viveremos ainda no pecado nós... Diga assim, eu. Nós os que para ele morremos. Versículo 3. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós no que, irmãos? Andar no quê? É um novo estilo de vida, queridos. É uma novidade de vida. Eu fui salvo, irmãos, pela graça, irmãos. Aleluia. Foi um alto preço para que eu possa ter um novo estilo de vida agora. Não um estilo de vida de pecado, mas um estilo de vida de santidade. Amém? O que nós fizemos, irmãos? Nós agora somos o corpo de Cristo, sabe, irmãos? Como corpo de Cristo, nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, à destra de Deus. Mas, irmãos, a mesma verdade também acontece com Cristo estando aqui, no meio do povo da igreja. Então, eu estou aqui falando para você, e você está aqui comigo, irmãos. Nós somos o corpo de Cristo. É Cristo aqui presente. Amém? Meu Deus do céu. Aleluia! Assim também andemos nós em novidade de vida. Se você não anda em novidade de vida, você não entendeu nada ainda. Graça não é liberdade para pecar, irmãos. Não. Pecado não, irmãos. Agora, sabe o que o apóstolo João fala lá em 1 João, capítulo 2, verso 1, diz, filhinhos, não pequeis. Não pequeis. Se, todavia, entretanto, por alguma situação, circunstância acontecer e vocês pecarem, calma, nem tudo está perdido. Ele diz assim,
temos um advogado. Jesus Cristo, o justo. Amém. Ele vos perdoará de todos os pecados. Ele perdoa, irmãos. Amém. Glória a Deus. Versículo 5. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos ao pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Versículo 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos também que com Ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Diga assim: agora, uma nova natureza, sendo um corpo de Cristo, eu não morrerei mais eternamente. Queridos, a morte física é apenas uma passagem, irmãos. É somente uma passagem, uma estação de trem, assim. Quando você se desembarca de um trem, numa estação, e daqui a pouco se embarca na outra. Amém? Para o cristão, irmãos, para aquele quem é da fé, entende perfeitamente isso. Aleluia. E a próxima estação. Aleluia. Oh, meu Deus, aleluia. Será uma estação em que a luz daquele lugar não é a luz do sol, nem das estrelas, nem da lua. Será a luz da própria glória de Deus. Sabe aquela luz, queridos, que quando apareceu para Paulo deixou ele cego? Essa luz que vai iluminar lá. Só que daí, como você vai ter o seu corpo glorificado, você não vai ficar cego. Você vai ver assim como ele é de fato. Oh, meu Deus. Aleluia. Verso 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos também que com Ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem mais domínio sobre Ele. Pois, quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas, quanto a viver, vive para Deus. Diga assim: eu vivo para Deus. Verso 11. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado. Aí, pastor, sabe como é que é, né? A carne é fraca. Ah, que é isso? A carne está sendo forte se tu estás falando isso. Tu tens que falar, tu tem que de fato, se a carne é fraca, tu não tem que estar usando essa desculpa para pecar. Aí eu peco porque a carne é fraca, sabe como é que é, pastor? Eu sou tão frágil. O Senhor conhece a minha estrutura, o Senhor conhece mesmo. Inclusive que tu tens o Espírito Santo morando dentro de você, que é Deus. Pensa que enganamos a Deus. Quem que engana a Deus, irmãos? Deus enviou o Espírito Santo para morar dentro de você, é o selo, não, é a garantia. É o céu dentro de você. Ah, eu não consigo. Consegue, sim. É só deixar de ser carnal. Meu Deus do céu, agora baixou o apóstolo Paulo aqui. O apóstolo Paulo falava assim com a igreja, irmão, vocês são carnais. Eu não vou falar igual ele, né? Como ele assim, só, né? Só estou falando o que ele falou, amém? Não, irmãos, nós temos que ser espirituais. Diga assim: eu sou espiritual. Eu sou espiritual. E sabe quem é espiritual, irmãos? É quem faz com que realmente... É quem domina, irmãos. É o espírito, não a carne. Se a carne está vencendo sempre, é porque você está alimentando mais a carne do que o espírito. Amém. Comidinha na boca, né? Na carne. Come. E aí a carne vai ficando forte, o espírito. Daí quando os dois, né, a Bíblia diz que o espírito luta contra a carne contra o espírito. Então quem que vai vencer? A carne vai dar só uma, né? Não sei como é que é os golpes, né? Jab de direito, jab lá no boxe. No espírito. Mas se você alimentar mais o seu espírito, irmãos, coitada da carne, vai para lá. Vamos pedalar a roupinha na carne. Sabe por quê, irmãos? Porque você já está forte espiritualmente. Isso é ser espiritual, ser guiado pelo espírito, não pela carne. Ser carnal é ser aquele que é dominado pela carne. Não, o que a carne falar, está falado. Os 5 sentidos. Tomé. Né? Quem é espiritual, crê. É da fé. Amém? Glória a Deus. Aleluia.
Estamos avançando porque é a pregação da Santa Ceia, amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós paramos em que versículo? No 11, né? Versículo 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. E agora? Sou pecador. Não. Sabe qual que é a diferença do pecador para quem é santo? É a prática. É o estilo de vida. Aquele que vive na prática do pecado é pecador. Aquele que vive na prática da santidade é santo. Amém? Amém. Você não é pecador, irmãos. Se você for, você tem que se converter. Então, entregar a vida, o Espírito Santo, aquele processo todo, né? Mas você não, irmãos. Você agora deve viver um novo estilo de vida em Cristo Jesus. Amém? Amém. Não reine, portanto, versículo 12, do capítulo 6 de Romanos. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um dos seus membros, os membros do seu corpo, ao pecado. É Deus, irmãos, que tem que fazer isso, ou somos nós? Ele está dizendo aqui, ó, não ofereçais, E ele está dizendo para quem, irmãos? Ele está falando para a igreja, irmãos. Para a igreja que estava em Roma. Não é para os ímpios, não, é para a igreja. Ele diz assim, ó, nem ofereçais cada um dos membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós. Você só peca se você quiser, irmãos. Ele não está dominando você. Se você quiser, você vai pecar ou vai tropeçar, amém? Vai ser um acidente. Mas ele não está dominando, não, irmãos. Não mais. Amém? Não terá domínio mais sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Versículo 15. Para nós concluirmos o contexto. E daí? Haveremos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? Ele fala de novo, de modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos? Seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Verso 17. Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, e uma vez libertos do pecado. Irmãos, o versículo 18, preste bem atenção. E uma vez libertos do pecado, fostes feitos servos da justiça. Amém? Amém? Servos da justiça. Versículo 19. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne, assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão, da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora pois os vossos membros para servirem à justiça e para a santificação. Porque quando eram escravos do pecado, estavam isentos em relação à justiça. Porque naquele tempo, que resultado escolhestes? Somente as coisas que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito, volto a falar, gratuito, irmãos, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Amém. 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 Aleluia. Glória a Deus. Você está animado, irmãos? Amém. Aí depois ele vem em Romanos capítulo 8, verso 1, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Porque a lei do Espírito e da vida em Cristo Jesus já te livrou da lei do pecado e da morte. Amém? Glória a Deus. Coloque de pé. Gostaria de chamar um certo de música. Aleluia. Aleluia. Trazendo a memória que Jesus fez por nós, irmãos.